Pessoal, hoje nós vamos gravar a parte da aula 2, da aula 5, perdão, parte 2, reativos e reações que envolvem ácidos carboxílicos. Então, lá, pessoal, o que é uma esterificação? Esterificação, como o próprio nome diz, é formação de éster. Nós vamos produzir um éster. E como é que nós vamos reagir para produzir um éster? Nós vamos ter uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Essa reação entre um ácido carboxílico e um álcool, ela é uma reação reversível e ocorre em presença de meio ácido. Então, um dos produtos dessa reação é o éster, que é o objetivo principal dessa reação, e água. Então, primeiro ponto, o que é uma esterificação? É uma reação entre um ácido carboxílico e álcool, ocorre em presença de meio ácido, reversível, produzindo éster e água. Gurizada, o que é importante salientar sobre o mecanismo desse tipo de reação? Existem duas possibilidades. E o que os químicos fizeram? Eles produziram um oxigênio, um isótopo de oxigênio com massa 18, que está representado ali pela setinha, porque a massa do oxigênio utilizado geralmente é o 16. Então se produziu um oxigênio artificial com massa 16 e se marcou esse oxigênio. E através da localização onde esse oxigênio fosse parar, poderia-se ter uma prévia ou se definir de onde sai a água na reação de esterificação. Então o que acontece, pessoal? Se o oxigênio, no primeiro caminho que está ali, se o oxigênio parasse lá na forma da água, significa que o OH sairia do álcool. A segunda possibilidade, pessoal, seria esse oxigênio, isótopo de oxigênio de massa 18. A segunda possibilidade seria ele parar na estrutura do éster. Se ele parasse na estrutura do éster, significa que o OH saiu do carboxílico. E o que se observa, pessoal? Se observa que esse segundo caminho, ele é o que realmente acontece em álcoois primários, álcoois secundários, que nós vamos ver mais à frente, que são álcoois que têm um maior caráter ácido. Então, no mecanismo da esterificação, se observa que o H+ sai do álcool e o OH- sai do carboxílico, que é o caminho de baixo que predomina. Com base nesse mecanismo, pessoal, o que é importante? Muitas vezes as bancas cobram de vocês, a partir de um determinado éster, que tu saiba definir o carboxílico e o álcool de origem. A partir de um éster, para definir o carboxílico e o álcool de origem é muito simples. Qual é a dica que eu dou para vocês? Pega a carboxila pelo grupamento carbonila, pelo grupamento C-O, ali tu parte ao meio. Bem ali onde está representado. Ali tu parte ao meio. O que vai acontecer? A parte proveniente da carbonila mais o grupamento R provém do carboxílico. O oxigênio mais o grupamento R provém do álcool. Então isso mostra para nós o mecanismo que nós tínhamos visto que predominantemente nesse tipo de álcool primário e secundário, o H+ sai do álcool e o OH- do carboxílico. Então sempre quebra pela carbonila, a carbonila e o grupamento R do carboxílico, o oxigênio e o grupamento R vem do álcool. Então, lá, pessoal, outra reação que é importante salientar, e eu tinha comentado com vocês, que a reação de esterificação ela é uma reação reversível. Se ela é uma reação reversível, ácido carboxílico e álcool geram éster e água, em presença de meio ácido. Agora, o que acontece quando o éster é atacado pela água? Isso nós temos uma hidrólise. Como ela acontece em presença de meio ácido, ela é chamada de hidrólise ácida de ésteres. E essa hidrólise ácida de ésteres, ela representa o inverso da esterificação. Tá, gurizada? Lembrando sempre que é reversível. Então, se tu ler numa prova hidrólise ácida de ésteres, é o inverso da esterificação. Por que eu estou chamando a tua atenção para isso? Porque mais à frente a gente vai ver que existe a hidrólise básica de ésteres. Essa hidrólise básica de ésteres é uma reação que forma sabão, que é uma reação que a gente vai ver lá posteriormente na bioquímica. Pessoal, uma outra reação característica de carboxílico seria o quê? Seria a neutralização, que é uma reação característica entre ácido e base. Isso nós vimos lá, vocês já viram isso, matéria do primeiro ano. Toda reação entre ácido e base gera sal e água.
O que muda aqui? O que muda é que o ácido utilizado é um ácido orgânico. Se o ácido utilizado é um ácido orgânico, o sal formado será um sal orgânico. É a única coisa que muda. Mas continua seguindo o mesmo princípio da neutralização. O H+ sai do carboxílico e o OH- sai da base. Gurizada, na sequência acontece o seguinte, ó. Nós temos que saber identificar determinadas substâncias a partir de meios reacionais, que são os chamados reativos. Então, o que acontece? Como é que nós vamos diferenciar um aldeído de uma acetona? A fundamentação dessa diferenciação aldeído e cetona está fundamentado no poder que um aldeído tem de ser oxidado a ácido carboxílico. Um aldeído ele é facilmente oxidado a ácido carboxílico. Se ele é facilmente oxidado, ou seja, se ele sofre a oxidação, ele causa uma redução. Então, os dois reativos que a gente vai debater agora, Tollens e Fehling, eles são fundamentados no poder redutor que um aldeído tem. O que significa o poder redutor que um aldeído tem? Ele sofre oxidação, ele vai a ácido carboxílico e reduz quem está reagindo com ele. Esse poder redutor não se observa na acetona. A acetona não sofre oxidação. Então a acetona não tem poder redutor. Então lá, pessoal, olha aqui, ó. Dois reativos para diferenciar. O reativo de Tollens, nós utilizamos uma solução aquosa amoniacal de nitrato de prata. Então o que vai acontecer? Imagina a seguinte situação, tu tem lá o teu C3H6O. Com base no nosso conhecimento, gurizada, esse C3H6O, ele pode ser o propanol ou pode ser a propanona. Então, o que nós sabemos sobre isso? O propanol, que é o aldeído, ele tem um forte poder redutor. Ele vai ser oxidado a ácido carboxílico e vai reduzir quem está no meio. No caso, quem é que vai sofrer a redução? O cátion prata, que está presente no nitrato de prata. Então esse cátion prata, cujo NOx da prata é +1, vai a prata 0. Essa prata 0, gurizada, vai formar o chamado espelho de prata. Então, visualmente falando, como é que nós vamos detectar que o reativo de Tollens deu positivo e, consequentemente, se deu positivo, é um aldeído? Através da formação do espelho de prata. Vocês vão observar que as paredes do tubo de ensaio elas vão ficar prateadas. Então, se tu colocou o tubo de ensaio, nitrato de prata, amoniacal, e ficou prateado, as paredes ficaram prateadas, significa que nós tivemos a redução da prata a prata 0, formando o espelho de prata. Se a prata reduziu, significa que quem está ali dentro oxidou. Quem é que vai oxidar? O aldeído ou a acetona? Quem vai oxidar é o aldeído. Então, se der positivo para Tollens, é o aldeído. A acetona não reage para Tollens porque ela não oxida. O outro reativo, gurizada, é o reativo de Fehling. O reativo de Fehling representa uma solução aquosa de sulfato de cobre, em presença de hidróxido de sódio, e tartarato duplo de sódio e potássio. Gurizada, esse tartarato duplo de sódio e potássio ele pode ser usado ou não. Tá? Eu já vou explicar para vocês o que isso quer dizer. Então, olha lá, pessoal, olha aqui, ó. Tu larga lá a tua solução de sulfato de cobre em meio básico. Ali está ela, vai ficar azulzinho, ali tu vai ter o sulfato de cobre em presença de meio básico. Se for o aldeído que está ali dentro, o aldeído é oxidado a ácido carboxílico, porque cetona não oxida. E o produto, gurizada, é que nós teremos a redução do cobre. O cobre no sulfato de cobre, ele é +2. Ele será reduzido a cobre +1, formando o óxido de cobre 1, que vai formar esse precipitado vermelho tijolo. Por que eu falei para vocês o tartarato duplo de sódio e potássio? Porque o tartarato duplo de sódio e potássio, pessoal, ele serve para evitar que precipite hidróxido de cobre 2 e dê a sensação de um falso positivo. Mas são colorações completamente diferentes. Né? Então, o vermelho tijolo ele é bem característico do óxido de cobre 1. Tá? Então, eu citei a questão do tartarato porque eu já vi questões que apareceu como tartarato e a gurizada ficou na dúvida. Então, via regra, o reativo de Fehling é o sulfato de cobre em presença de hidróxido de sódio, podendo usar ou não tartarato duplo de sódio e potássio. Tá, gurizada? Então, relembrando, o que vai acontecer ali? Ó? Se for o aldeído,
nós teremos a oxidação desse aldeído a ácido carboxílico. Se o aldeído oxidou, alguém reduziu. No caso do reativo Defelling, nós teremos a redução do cobre, que vai de +2 a +1, e o produto detectável visualmente falando, que vai dar o positivo, é o precipitado vermelho tijolo de óxido de cobre 1. Cetona não reage, nem com Tollens, nem com Felling. Feito, gurizada, até o próximo vídeo.